Pois bem, a condenação do Bolsonaro, evidentemente, é um absurdo. A gente já falou que o governo americano vai responder, e eu já expliquei para vocês em outros vídeos porque ele tem que responder alguma coisa grande. Porque a Europa, a esquerda europeia e a esquerda americana estão usando o caso do Brasil para dizer, olha só, é assim que tem que ser, tem que fazer desse jeito e coisa e tal. E o próprio Trump sabe que no momento que ele deixar de ser presidente americano, que ele corre o risco. Essa mesma perseguição que teve contra Bolsonaro vai ter contra ele também lá em 2029, né? Ele não pode se candidatar mais uma vez à presidência, então, em princípio, em 2028 ele sai da presidência de qualquer forma, e o que vai acontecer depois disso, né? A esquerda vai continuar com essa perseguição judicial de forma muito acelerada. A única alternativa que o Trump tem para resolver esse negócio é dar uma lição nessa galera, dar uma lição pesada, né? O pessoal aqui no Brasil fez ouvido murcho, não, porque o Alex Soros garantiu pra gente que não vai pegar nada, que é só 3 anos de Trump, daqui a pouco o Trump sai e acaba tudo, a gente vai poder viajar, ver o Disney, ver o Mickey, ver o Pateta de novo e coisa e tal, né? O pessoal da STF tá encarando isso dessa forma, dizendo, não, que é uma coisa, é pequeno, não tem problema não, a gente segura as pontas aqui, não sei o que lá. O porém é que eu já expliquei para vocês que não há garantia de ser coisa pequena, né? E esse pessoal precisa ser vencido. O Trump precisa vencer este pessoal. E uma maneira de fazer isso é, bom, beleza, já que a esquerda europeia e a esquerda americana estão querendo fazer do Brasil um exemplo de como como deveria ter feito com o Trump, deveriam ter prendido o Trump também, tá vendo como é que deveriam ter prendido o Trump? Né? É isso que é o recado que a esquerda mundial quer fazer, né? Então agora o Trump pode falar, então beleza, então é para ser um exemplo de como é que as coisas vão funcionar, então vamos dar um exemplo nessa história aqui. E lembra, os casos de corrupção aqui no Brasil já prescreveram todos, mas nos Estados Unidos ainda tem investigação de corrupção acontecendo lá também, da época da Lava Jato, não sei se vocês sabem, ainda tem isso, né? E né, vamos supor que por hipótese, né, saia alguma definição nesse sentido, algum mandado de prisão temporária para o Lula e coisa e tal, e o pessoal já vai lá e já bota ele na cadeia. Ah, Peter, mas peraí, mas não pode, porque ele é chefe de Estado, tá numa missão oficial para a ONU, existem limitações e coisa e tal. Meu amigo, geopolítica é o seguinte, cara, é verdade, tem limitações, tem regras e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, vão fazer o quê com os Estados Unidos? Vão brigar com os Estados Unidos, é isso? Vão abrir uma guerra com os Estados Unidos para salvar o pinguço corrupto do Lula? Não, meu amigo, vai ter reclamação pra caramba, vão reclamar muitas reclamações, várias cartinhas condenando o Trump por isso, não sei o que lá, criticando o Trump, que não pode, Trump não pode mesmo. Mas no final das contas, vamos fazer o quê? Comprar briga com os Estados Unidos? Ninguém tem como. Mesmo a China e a Rússia, que poderiam, em tese, fazer uma brincadeira, vão fazer isso por conta do Lula, do pinguço corrupto do Lula? Não vão, meu amigo, deixa pra lá. Vão fazer cartinha. Cartinha vai ter declarações pesadíssimas, declarações muito fortes, assim, uma coisa assim de choro mesmo, mas mais do que isso não vai ter nada, né? Então, de novo, eu não sei, eu acho pouco provável essa hipótese, a verdade é essa, não é muito provável isso não. Mas, assim, né, existe alguma probabilidade, né? O passaporte do Lula foi emitido, o visto do Lula foi emitido. Né? Como eu falei para vocês, aliás, estou dando a notícia agora que a comitiva do Lula vai ser restrita porque não teve liberação de coisa. Na verdade, a comitiva do Lula está restrita porque o pessoal está com medo da Magnitsky. Você lembra que o Marco Rubio falou que um monte de gente, não, o pessoal que critica os Estados Unidos, o pessoal que apoia a censura, esse pessoal todo não vai entrar mais nos Estados Unidos. Então o pessoal está com medo, né? Por exemplo, o Hugo Mota e o Arthur Lira, presidente da Câmara, do Senado, eles estão com medo de ir porque de chegar lá na beirada, lá na fronteira e não conseguir entrar, né? Ter que voltar ali na imigração americana, o que não é uma impossibilidade não, tá? Isso existe, essa possibilidade. Mas passaporte diplomático. Mas não quer dizer nada, meu amigo. Se a imigração americana decidir que tu não entra, cara. Não tem esse negócio não. E isso é pacífico em termos de direito internacional, tá? Isso vale para nenhum país pode reclamar de nada. Pode falar assim, não, mas eu achava que podia, que não tinha nada de errado. Mas é decisão do país decidir se a pessoa entra ou não entra, qualquer pessoa com qualquer tipo de passaporte. Agora, como eu falei para vocês, para a ONU existe sim um acordo que os Estados Unidos assinou de que ele garantiria a entrada de pessoas, de determinadas comitivas de países para participar da Assembleia Geral lá no prédio da ONU. Mas os Estados Unidos já negou da Palestina. Agora a gente sabe por que não negou do Lula, né? O Lula vai lá, vai chegar lá em Nova York, vai estar lá no coração de Nova York, lá no prédio da ONU, lindamente ali, vai estar lá no meio da coisa toda. Imagina se o Trump resolve fazer uma brincadeira dessa. Seu Lula, olha só, decidimos
que o Lula está patrocinando um regime comunista no Brasil, a implantação de uma Venezuela no Brasil. Para evitar esse tipo de coisa, a gente vai prender ele aqui até que ser resolvida a situação do Bolsonaro lá no Brasil. E pronto, já que o Alexandre de Moraes não fez esse joguinho de sequestro, de dizer que vai botar Bolsonaro na papuda se os Estados Unidos retaliarem o Brasil mais ainda, então pronto, é só prender o Lula. Lindo de morrer, isso é apoio 100%. Vou gritar de alegria se isso acontecer. Não sei se vai acontecer, então talvez seja uma coisa muito pesada, talvez o Trump prefira não fazer esse tipo de coisa. Não sei o que vai acontecer na semana que vem, mas vai ser anunciado enquanto o Lula estiver lá. Isso também é uma forma de botar um certo cagaço no Lula, né? Eu tenho certeza que o Lula nesse momento, deu umas piscadinhas o cu do Lula, assim, ó, o cara piscou, é que não pisca tanto porque o cara já tá velho, né? Já perdeu as pregas todas, né? O fraldão geriátrico já é quase uma necessidade ali. Mas a verdade é a seguinte, o cara tá com medo, né? Porque essa coisa que eu falei pra vocês aqui certamente passou na cabeça deles. De novo, não sei se o Trump vai fazer isso, mas que passou isso pela cabeça do pessoal, passou. E aí... mas tem direito internacional, mas tem lei que garante... o Brasil fez o que? Vai declarar guerra com os Estados Unidos, é isso? Vai mandar navio de guerra para atacar os Estados Unidos para recuperar o Lula? Ia ser lindo de ver os generais brasileiros. Tomara que façam isso, tá? Tomara que o Alckmin assuma e declare guerra aos Estados Unidos e coisa e tal, e bote esse general de merda brasileiro tudo para atacar os Estados Unidos lá para ver... Ele dá uma renovada na força brasileira, né? Porque ele destrói tudo, né? E sobra, os que sobrarem pode renovar a coisa, né? Eu vou te falar uma coisa, ia ser lindo isso, né? Vai estar lá na hora, tá lá nos Estados Unidos, o Lula chega lá em Nova York, daí no aeroporto já vai pra cadeia, nem discursa na ONU, não precisa discursar, né? Então tá aqui, ó, petista participará da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana, com uma comitiva reduzida, porque tá todo mundo com cagaço de ser detido, de ser deportado lá. E aqui, ó, mais tarde, nessa segunda-feira, dia 15, o secretário prometeu medidas adicionais, mas não deu detalhes sobre quais seriam, e também alegou que a condenação pelo STF é apenas um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas e até pessoas operando dentro dos Estados Unidos. Ou seja, eles estão colocando isso como um ataque brasileiro aos americanos. É um ataque do Brasil contra os Estados Unidos. O Lula é o responsável por isso, né? E aí, ou seja, eu não sei não, cara. Olha, se o pessoal quiser fazer um negócio desse, ia ser bonito, ia ser lindo, ia ser formoso. Bom, vamos ver o que vai acontecer, mas não custa sonhar, né?